Opa. Oi meninos, bom dia. E aí? Conforme a gente combinou então, tô gravando o videozinho da aula número 1. Prazer então em conhecê-los. Então aqueles combinados que a gente fez, né? Ter uma postura 2018 mais adequada para a gente atingir o máximo rendimento. Primeiro então, lembrar o que a gente conversou rapidinho na aula de hoje, né? Que era primeiro então, a gente fez uma definição da geografia como uma ciência, como as demais. Então não esquecer que se é uma ciência como outra, como a matemática, física, biologia, astronomia, qualquer outra assim, portanto toda ciência tem que ter um objeto definido, e o objeto de estudo da geografia é a produção do espaço. Portanto, como que aquilo que você vê, como que isso aqui, a gente está vendo o espaço aqui, como é que isso é como é. Portanto, como é que é a relação, né, do homem com o meio, como é que as coisas se fizeram, tá? Muito bem. Lembrar, né, que isso não pode ser simplesmente uma descrição do meio. É assim. Não, preciso entender como é que as coisas se construíram dessa forma. Como ciência, né, a geografia tem conceitos próprios, então eu quero bastante cuidado de vocês com o uso desses conceitos, para não banalizar o uso desses conceitos. Às vezes há uma banalização muito grande, porque todo mundo usa a palavra que quer do jeito que quer. Não, vamos ficar atento. Eu chamei a atenção de vocês para o fato de que os conceitos, eles não são conceitos atemporais. Portanto, eu disse a vocês que a mesma palavra, ela assume definições diferentes dependendo da época em que ela foi usada e conceituada, e também dependendo do autor que a conceituou, não é? Outra coisa, é uma ciência, né? E toda ciência pretende ser neutra, tá? Lógico que ela nem sempre é, né? Às vezes a maneira como você constrói uma teoria, você tem um objetivo que está escondido lá por trás daquela teoria, mas como ciência ela pretende ser neutra. Portanto, não é papel do geógrafo ficar julgando as coisas. Então, quando a gente for estudar diferentes sociedades, espaços, enfim, culturas, que é o papel da geografia, cuidado para não ficar julgando, tá? Eu sei que é difícil, a gente tem as nossas referências, os nossos padrões, mas não é, cuidado para não ficar julgando, tá? Por isso que eu fiquei lá, falei para vocês, cuidado com palavras como mais, menos, melhor, pior, tá? A gente geralmente usa essas palavras só quando você está fazendo comparações baseadas em dados numéricos, porque aí o dado numérico não tem problema. O dado numérico é um dado neutro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, dados de analfabetismo num determinado país e dados em outro, e eu sei que num país o analfabetismo é 0 e no outro o analfabetismo é de 50%, então eu posso falar que a educação no país A, que tem analfabetismo 0, é melhor que no país B. Eu não estou julgando. Agora, cuidado com o julgamento de cultura melhor, essas coisas, tá? Ficar atento com isso. Outra coisa, a questão de noção de espaço, né? A gente tem aí o conceito de espaço absoluto, né? O espaço absoluto é simplesmente assim, é um espaço no sentido de extensão. Espaço, se dizer, qual é o espaço? Meu espaço, né? Então, é mais a noção do espaço no sentido de extensão, tá? Os geógrafos que trabalham no espaço no sentido absoluto são aqueles que estão preocupados mais com a descrição e não com a análise, tá? Falamos de determinismo geográfico, tá? É
uma linha de pensamento que foi criada no final do século XIX, início do XX, mas que não significa que ela foi criada lá e parou de ser usada. Não, você ainda encontra essa teoria aí, tá bom? A gente tem como principal, mas não único, mas o principal idealizador do determinismo geográfico, o Hetzel, tá? Um pensador alemão, ok? Bom, dentro do determinismo geográfico, alguns princípios, né? Então, se é determinismo, quer dizer a geografia determinando alguma coisa, o espaço geográfico determinando alguma coisa. Então, a gente comentou, né, que do ponto de vista dos deterministas geográficos, né, a natureza determinando a vida humana, né, o homem, portanto, como elemento passivo no espaço geográfico, quer dizer, né, você sofre a ação da natureza e não age sobre ela, ou age muito pouco. A geografia, portanto, ela é basicamente descrita, né? A paisagem é descrita porque é a paisagem que vai determinar os elementos, né, humanos, a economia. Gente, tem um pensador que vai tentar explicar a formação religiosa de um povo a partir da geografia. Né? Então, aquela ideia que as condições naturais determinam a história de um povo. E aquela frase, né? O homem é o produto do meio. Portanto, se eu quero saber se uma sociedade por que uma sociedade atinge um determinado grau de desenvolvimento, eu vou buscar isso no quê? No espaço geográfico. E isso acaba trazendo algumas consequências, né? Algumas utilidades. Esse pensamento, ele foi desenvolvido com algumas utilidades práticas, tá? Por exemplo, para justificar o atraso dos africanos e asiáticos em relação à Europa, porque o meio ambiente, o meio físico, né? Clima, vegetação, o relevo da África e da Ásia, né? Sobretudo o clima e a vegetação, portanto, né, que são relacionados, são muito diferentes. A Europa é um continente, né, predominantemente frio, de clima polar lá no norte, de clima temperado na porção centro-sul, enquanto a África é um continente de clima predominantemente tropical e equatorial. E essa diferença, por exemplo, vai ser usada como argumento, por exemplo, para associar o ambiente frio à prosperidade e o ambiente quente à pobreza, ao atraso. Então isso, por exemplo, seria um elemento que justificaria por que a Europa é melhor do que a África e do que a Ásia. E por isso a Europa, né, naturalmente sendo melhor, a dominação seria natural e mais do que natural seria bem-vinda. Afinal, como geograficamente os afroasiáticos têm condições piores do que os europeus, eles não, como essas condições não mudam, a geografia não muda, o espaço geográfico vai ser sempre o mesmo, então eles não querem prosperar, a não ser com a chegada dos europeus. Então isso justificaria a presença europeia, tá? Você tem, por exemplo, depois, avançando um pouco mais lá em direção à Primeira Guerra Mundial e a Segunda, quando, por exemplo, os alemães vão trabalhar com a ideia da doutrina do espaço vital, né? Quando a Alemanha vai dizer categoricamente: eu preciso de determinados espaços geográficos para garantir a minha prosperidade, por isso eu preciso de guerra, né? Enfim, tá bom? Então, por isso, por hoje foi isso. E a tarefa, como eu combinei com vocês, a tarefa vai ser basicamente disparada pelos vídeos. O que eu quero que você faça na tarefa dessa semana é o seguinte: eu quero que você faz a tarefa
próprio caderno, tá? Não precisa fazer em folha separada não, porque fica mais fácil para vocês e para mim. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você escolha pelo menos um pensador do determinismo geográfico sem ser o Hetzel, o Friedrich Hetzel, que a gente já falou, e comente sobre a teoria desenvolvida por ele. Então vou repetir a tarefa. Você vai escolher um pensador sem ser o Hetzel, que a gente comentou na aula, um pensador do determinismo geográfico e comentar sobre a teoria dele. Beleza, gente? Ó, prazer em conhecê-los. Boa semana para todo mundo, tá? Tchauzinho.